Oi, pessoal. Então, vamos à nossa terceira aula desse conjunto de 5 aulas que eu estou preparando aqui para que vocês possam, enfim, compreender melhor e usar mais recursos para fazer um processo avaliativo com foco na aprendizagem, né? Que esse é a nossa grande missão, digamos assim, né? Nesse terceiro momento, o que que eu fiz? Partindo do que a gente viu no primeiro vídeo, né, e no segundo vídeo, porque o primeiro vídeo ele traz ali os fundamentos, quer dizer, eu parto da questão, se a gente não sabe para onde vai qualquer caminho, serve para olhar para onde a gente quer ir, né? E para onde a gente quer ir do ponto de vista de desenvolvimento das crianças como um todo, está previsto na nossa. A gente tem um referencial que é a Base Nacional Comum Curricular, que se desdobra, né, nos currículos, se desdobra nos currículos estaduais até chegar no currículo da escola e também se desdobra, né, se distribui aí nas áreas de conhecimento. Né? Então, esse é o nosso grande mapa, digamos, né, de desenvolvimento das crianças, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. E lá nessa primeira aula, então, a gente olhou um pouco para as competências. Eu foquei mais nas 10 competências, porque elas são competências genéricas que abrangem todos os anos, né, de escolarização da educação básica. Então, o que isso significa? Significa que o nosso horizonte é aquele, né? O nosso horizonte desse trabalho de muitos anos de dedicação aí para o desenvolvimento das crianças, ele foca no alcance pleno daquelas 10 competências que estão colocadas na base, né? No segundo vídeo, eu já trouxe um pouco mais a questão da diferença entre evidências e indicadores, né? Então a gente ouve muito falar de indicadores, de evidências, e aí a gente está num esforço, né, de consolidar a prática de uma avaliação fundamentada nas evidências muito mais assim forte. A gente tá nesse momento, a gente está insistindo nisso, né? Porque fica muito mais fácil da gente demonstrar esse progresso das crianças, ainda mais numa escola que opta pela pedagogia por projetos. Que aí a gente tem ali uma gama de atividades que, para uma pessoa mais leiga ou que não está muito ligada nas práticas, né, nos conceitos e nas práticas pedagógicas, parece que as coisas estão meio soltas. Então, na verdade, não estão, né? Mas só que a gente está fazendo um esforço de tornar isso de uma forma mais sistematizada, né? Então, no segundo vídeo, o que eu trouxe foi o que significa a evidência, o que significa indicador, né? A diferença deles, de como a articulação do uso desses dois referenciais, eles podem nos ajudar a fazer uma avaliação mais focada no acompanhamento do progresso da criança, né, dos nossos estudantes. Esse terceiro encontro, nessa terceira aula, qual que é meu objetivo? O meu objetivo é detalhar um pouco mais esse progresso, né? Porque o que a gente tem falado nos outros vídeos é muito genérico, né? E aí a gente fala de indicadores, a gente fala de competências gerais, e aí aqui eu vou trazer um pouco mais de referência. Ainda é ampla, a gente pode desdobrar um pouco mais cada um dos anos, essas competências e habilidades, mas para a gente sentir um pouco esse progresso, o que a gente quer perceber é como é que a gente monitora, né, o progresso da criança de ano a ano. Uma vez que as crianças ficam com professores diferentes, elas mudam de professor, às vezes o professor muda de turma, sai do quarto e vai para o quinto. Então, como é que a gente garante que haja aí um caminho a ser percorrido, que é um caminho de progresso, né, do desenvolvimento das crianças? Eu trouxe de uma forma ampla ainda, relacionado ao primeiro, segundo, terceiro, ao quarto e ao quinto ano.
mas que dá para a gente ter aí uma visualização do que é esperado em cada ano, do ponto de vista de alcance, né? Então, quando eu falo primeiro ano, quer dizer, o que, que a gente espera quando a criança está chegando ao final do primeiro ano, o que, que a gente espera do segundo ano, do terceiro ano e assim por diante. Então, vamos lá, gente. A gente tem que ter como referência, né, para a gente poder trabalhar dentro dessa perspectiva que eu estou dialogando com vocês, é que a avaliação nos primeiros anos do ensino fundamental, ela deve estar focada em identificar o progresso individual dos estudantes, né? Então, mais do que ela está preocupada em identificar um conhecimento X ou Y, se ele conseguiu ou não aquele conhecimento, alcançou, ele sabe, né? Muito às vezes voltado para a memorização. O que a gente quer observar na avaliação do primeiro ao quinto ano é o progresso. E o progresso ele é medido dentro do processo. Então, o progresso significa o quê? Que está num nível, passou para o outro, do outro passou para o outro, do outro passou para o outro, dentro de uma linha de trabalho com, assim, no final, o resultado, ele é alcançado porque se passa por todos esses caminhos, né? Nesse sentido, a gente observar os indicadores e as evidências é crucial para a gente ter esse acompanhamento, né? Então, a gente sabe que a criança tem que passar de um nível para o outro, numa forma progressiva, né, em que as habilidades elas vão se complexificando, mas elas estão todas dentro do mesmo universo de campo de conhecimento, digamos assim, né? Mas como é que a gente faz esse acompanhamento? Então, o acompanhamento tem que estar fundamentado nos indicadores claros e nas evidências que as crianças apresentam, conforme a gente falou lá no vídeo 2, tá bom? E aí, gente, nós vamos passar ano por ano para a gente ter essa visão do todo, tá? Dessa evolução, digamos assim, né? Então, com relação à alfabetização no primeiro ano, o que, que a gente pode considerar que seria a grande conquista do primeiro ano, né? Na alfabetização, ele reconhecer e nomear todas as letras do alfabeto, tanto maiúscula quanto minúscula, em diferentes contextos e fontes. Ele identificar e manipular sílabas simples, percebendo as comunidades sonoras dentro das palavras, então entra a consciência fonológica e tudo isso que a gente vai ver mais adiante. Ele é capaz de ler palavras familiares do cotidiano, como seu nome, nome do colega, palavras de rótulos, placas, demonstrando uma compreensão inicial do sentido. Né? E também ele inicia a construção da correspondência entre fonemas, grafemas, os fonemas que são os sons, grafemas que são as letras ou grupos de letras, e aplica esse conhecimento em tentativas de leitura e escrita. Então, do ponto de vista de alfabetização, a gente espera, né, que a criança esteja nesse lugar, né? Enfim, do ponto de vista do letramento, ainda no primeiro ano, as crianças, elas demonstram, não que elas demonstrassem antes, mas elas ampliam o interesse por histórias, fábulas e outros gêneros narrativos, porque elas começam a entender, né, a lógica da escrita, né, da leitura dali das imagens, todo aquele contexto, para compor ali um enredo, né, uma história. E a criança ela começa a ser capaz, né, ela já vem capaz um pouco da educação infantil, mas isso se consolida mais no primeiro ano, de recontar partes da história, né? E às vezes até inventar algumas partes, né? Mas assim, inventa com sentido, porque quer participar ali da construção da história. Ela começa a reconhecer textos do cotidiano como listas de compra, bilhetes, parlendas, receitas simples, placas de trânsito, rótulos de produtos, compreendendo a função social. Então, ela sabe que ali está escrito alguma coisa e que aquilo é para fazer um bolo, né? Isso vocês já sabem bem. E também elas começam a identificar para que serve os textos, né? Para que, onde que ela usa, né? Aquelas formas de texto. Na escrita,
ela diferencia letras de outros símbolos. Então, como ela já está reconhecendo todas as letras do alfabeto, ela deixa de usar os outros símbolos para escrever. Ela escreve o próprio nome com segurança, utilizando a grafia correta e a sequência das letras. Então, ela já tem ali um entendimento da ordem, né, de onde começa, onde termina, as sequências, consegue escrever palavras simples e ela já está na transição do silábico alfabético para o alfabético, tá? Então ela já começa ali a relação entre a consciência fonológica, ela está mais apurada ao final do primeiro ano, deve estar. Ela produz listas simples de compras, brinquedos, legendas para desenho ou fotos e pequenos textos com o apoio do professor, que pode orientar sobre a sonoridade das letras a serem utilizadas. Ela também registra suas ideias através de desenhos acompanhados de tentativas iniciais de escrita espontânea, ou escreve espontaneamente, né, quando a gente solicita, demonstrando que há uma relação entre o desenho e a escrita como forma de representação, tá? Por último, no campo da comunicação oral, a criança ela participa mais de conversas na sala de aula, expressa suas opiniões, ideias de forma clara e articulada e respeita a vez dos colegas. Consegue recontar histórias ouvidas, descrever imagens ou situações utilizando de vocabulário adequado para a sua idade. Então, ela já está com um vocabulário mais refinado. Formula perguntas relevantes sobre temas discutidos e compreende instruções simples dadas pelo professor ou por colegas, demonstrando uma escuta ativa e compreensão oral, tá? Então, na parte da comunicação oral, ela consegue ter uma interação um pouco mais consistente, né? Nesse período, né, do desenvolvimento das crianças, é fundamental que o professor observe continuamente as evidências que aparecem, não só para adaptar o ensino às necessidades das crianças, né, gente? Para poder também conferir ali o percurso que essa criança tá caminhando, né? Mas para estar atento também a quais estratégias ele tem que fazer para garantir um processo de aprendizagem mais significativo e inclusivo, tá? Aí vamos ao segundo ano. No segundo ano, a gente já entra num campo de alfabetização mais consolidada, né? Então, nesse estágio, o estudante demonstra uma capacidade mais desenvolvida de leitura, conseguindo ler frases completas e pequenos textos com maior fluência e expressividade. A gente tem que lembrar, gente, que a leitura ela é mais fácil do que a escrita, porque a escrita ela mobiliza outras habilidades. A leitura, como está pronto, se a criança conhecer o código, né, e associar a ele um som, ela tem mais facilidade de ler. Né, do que escrever, se ela pegar alguma coisa sem nenhuma referência, ela vai ter mais dificuldade, porque ela vai ter que buscar lá na cachola, né, a lembrança dela que relaciona qual é o código e qual é o som, tá? Então, no segundo ano, ela já é capaz, né, ainda mais com textos que a gente trabalha, enfim, os textos mais conhecidos, fica mais fácil. A decodificação das palavras já é mais ágil, ele começa a empregar estratégias de compreensão, como prever o conteúdo e relacionar informações do texto com os seus conhecimentos prévios. Na escrita, a produção se torna mais legível, consegue se organizar melhor ali no espaço de escrita, com crescente domínio das regras ortográficas básicas. Então já começa a pensar na letra maiúscula, lógico que a gente apresenta para ele, né? Se ele não tem esse contato, a criança ela não descobre por si, a gente tem que apresentar. Ao apresentar, ela começa a ensaiar mesmo e a colocar letras maiúsculas no início da frase e nomes próprios e uma pontuação inicial ou ponto final. A gente tem que lembrar que se ela está escrevendo com letra bastão, a letra maiúscula ela fica mais difícil de ser evidenciada, né? Mas ela já consegue perceber isso e na medida em que ela faz essa transição da letra bastão para o manuscrito, né? Ela já consegue de alguma forma aplicar essa regra, digamos, ortográfica. A leitura e escrita se tornam ferramentas mais autônomas para explorar o mundo e expressar ideias. Então, a função social ela já começa a ficar mais evidente, né? Ele começa a entender mais para que serve a escrita e a alfabetização.
No caso do letramento, o letramento se aprofunda, permitindo ao estudante identificar uma variedade maior de gêneros textuais simples, como receita, convites, cartazes, notícias, história em quadrinhos. Ele começa a perceber que a escrita ela pode se apresentar em diversos tipos de formatos, digamos assim, né? Que são os gêneros textuais. Ele utiliza a leitura não apenas para decodificar, mas para compreender a função social de cada texto, extraindo informações relevantes para diferentes propósitos. Por exemplo, seguir instruções de um jogo, entender um recado. Na produção escrita, ele começa a elaborar pequenos bilhetes, recados, listas, legendas, com uma função comunicativa real e clara, considerando o destinatário, o contexto da mensagem, o que demonstra uma compreensão mais sofisticada da prática social da escrita. Então, ele começa a aplicar esse conhecimento em produções textuais, né, que fazem mais sentido dentro do contexto de uma prática social mesmo, né? Enfim, em relação à produção textual, a capacidade de produção textual do estudante evolui para a construção de textos curtos, mas que já apresentam uma estrutura básica de início, meio e fim. Lá no primeiro ano, a criança até pode escrever um textinho curto ao final do primeiro ano. No entanto, ela vai ter mais dificuldade de escrever um texto estruturado, uma história estruturada com essa lógica, né? Ela é capaz de. É mais descritivo, né? A menina o vaso de flor ou alguma coisa que a criança fez, ou o vaso de flor caiu, e coisas dessa natureza. No segundo ano, não, ela já começa a ser capaz de escrever textos mais coerentes, tá? As frases escritas ganham mais sentido e complexidade, o uso da pontuação adequada como ponto final, interrogação, exclamação, começa a ser incorporado de forma mais consistente, auxiliando a expressividade e compreensão da mensagem. O aluno também amplia o vocabulário e a variedade de estruturas frasais. Então, isso, por óbvio, gente, é lá para o final do segundo ano. E a gente tem que levar em consideração também a idade das crianças, tá? Então, às vezes tem uma variação aí, é esperado para o final do segundo ano, mas às vezes tem criança que, mesmo no final do ano, são novas, são as crianças mais novas da turma. Então, há uma variação aí, mas a criança, na hora que você vai, junto com o indicador e o instrumento, né, que vai demonstrar ali, evidenciar a aprendizagem dela, você vai olhar o quão próxima ela está disso, né? E ela deveria estar muito próxima. Se ela não alcançou, ela deveria estar próxima ao final do segundo ano, tá? Enfim, no terceiro ano do fundamental, aí a gente já assim espera que essas habilidades todas, né, que preparam a criança para uma autonomia maior de leitura e escrita, elas estejam finalmente prontas, né? A criança esteja pronta, né, para essa. Para quê? Para ela, no campo da leitura, ela ser simplesmente uma decodificação de palavra por palavra, mas aí uma leitura mais fluente, mais fluida e mais expressiva, que eles conseguem ler uma variedade de textos curtos, como pequenos contos, textos informativos simples e poesias, com ritmo e entonação. Então, eles já, digamos que eles já estão mais apropriados da habilidade prevista na alfabetização, né? O vocabulário de leitura se expande consideravelmente, permitindo a compreensão de palavras novas através de contextos ou estratégias de inferência. Então, assim, os textos eles começam a ficar mais sofisticados e aí as crianças começam a fazer algumas inferências ou usar estratégias para a compreensão do texto, né? A aplicação das convenções ortográficas regulares é mais precisa e os estudantes precisam reconhecer e aplicar regras para algumas irregularidades comuns, demonstrando maior autonomia e confiança na leitura e na decodificação de novas palavras, o que é essencial para o avanço do aprendizado. Então, ele vai ganhando confiança e vai lendo com maior propriedade, né? Então, a gente fala que assim,
No terceiro ano, o aluno está alfabetizado. Por isso que, assim, pelas regras do MEC, né, pelas regulamentações do Conselho Nacional de Educação, assim, se espera que a criança esteja alfabetizada ao final do segundo ano, porque no terceiro ano é quando ela vai usar dessas habilidades e ela vai consolidar as habilidades adquiridas no primeiro e no segundo ano, tá? Com relação ao letramento, nessa fase, o estudante aprimora sua capacidade de localizar informações específicas em uma gama maior de textos. Então, ele é capaz de ler diferentes gêneros e ele consegue captar a informação principal, que isso é fundamental, né, gente? Porque é para isso que serve, né, a leitura. Como folhetos, anúncios, convites, trechos de livros didáticos e sites infantis. Né? Esse ponto ele é tão dramático que nós temos um índice de analfabetismo funcional no país ainda muito alto. E a gente acha que a pessoa não vai entender um livro, não vai entender, mas o problema é tão grave que as pessoas não conseguem entender, por exemplo, uma orientação de um folheto que é de divulgação para a saúde, entendeu? De saber campanhas de saúde, etc. Às vezes a pessoa não consegue entender, ela consegue ler, ela consegue decodificar, mas se você perguntar para ela a informação, ela consegue saber que aquela informação está relacionada à saúde, mas ela não consegue dizer, se você perguntar algumas informações que é a orientação do folheto, né, para a campanha, às vezes ela não consegue porque ela tem o que é chamado de analfabetismo funcional. Então, daqui para frente, do terceiro ano para frente, tem que ter um trabalho muito grande que é para a criança ser capaz disso, né, dela entender, né, dela saber decodificar não somente, mas interpretar e extrair a informação necessária de diversos tipos de textos. No terceiro ano ainda, a produção textual ganha um propósito social mais definido e ela começa a elaborar textos com funções mais claras, como cartas para personagens, descrições de lugares visitados, resenhas de livros ou filmes e histórias coletivas que envolvam a colaboração e a organização das ideias em grupo, né? Mas lembre-se que ela precisa ter essa referência para ela poder fazer, tá bom? Do ponto de vista da escrita, a escrita do terceiro ano, ela já é uma escrita mais evoluída, capaz de produzir pequenos textos narrativos e descritivos. Então, já tem uma característica o texto, né, uma diferenciação aí, com uma sequência lógica mais estruturada, incluindo introdução, desenvolvimento de eventos e uma conclusão. Então, ao final do terceiro ano, ela tem que estar preparada para isso, tá? Os estudantes começam a organizar suas ideias em parágrafos, mesmo que rudimentares, utilizando frases conectadas que dão clareza à mensagem. Há uma participação mais consciente e ativa nos processos de revisão e reescrita, onde, com o auxílio do professor e dos colegas, eles identificam problemas de coerência, coesão, pontuação, demonstrando uma crescente consciência sobre a qualidade textual. Eles começam a refinar, né? Ter essa capacidade de refinar o texto. E o impacto que a organização e a clareza têm na comunicação efetiva. E aí a pontuação básica, como ponto final, vírgula, enumerações, etc., é usada com mais propriedade, pelo menos deve ser, né? Então, nessa fase, que é crucial, os estudantes não apenas consolidam a base alfabética que eles haviam adquirido nos anos anteriores, mas também eles começam a refinar e desenvolver estratégias mais sofisticadas de leitura e escrita. Eles transitam de leitores e escritores iniciantes para usuários mais autônomos da linguagem escrita, preparando-se para enfrentar os desafios textuais mais complexos e explorar o conhecimento de forma mais independente. Então, assim, eles vão ser capazes de ler textos mais complexos. Isso até para matemática é bom, né, gente? A gente sabe. O desenvolvimento dessas habilidades aprofundadas no terceiro ano é fundamental para o sucesso acadêmico continuado e para a formação de cidadãos letrados e críticos. Então, gente, assim, por isso que eu falo que o ciclo, né, ele é até o terceiro ano, porque assim, do terceiro ano não pode passar. Essa criança tem que estar prontinha no final do terceiro ano para poder ter autonomia e segurança nas práticas que virão posteriormente, porque aí ela só vai
refinando esse conhecimento, essa habilidade que ela já adquiriu até aqui, tá bom? Enfim. O foco na fluência, na compreensão de diferentes gêneros e na organização da escrita permite que as crianças usem a leitura e escrita como ferramentas poderosas para aprender, comunicar e se expressar no mundo. Porque é disso que a gente fala que elas vão precisar e depois para o resto da vida. Então, se não tivesse, a gente não conseguir dar conta disso até o final do terceiro ano, a dificuldade que ela vai ter na sequência, ela é maior para se expressar, não só do ponto de vista oral, mas do ponto de vista de uso, né, de todos os recursos que a escrita oferece para uma comunicação mais eficaz, eficiente, né, e mais compreensível. Enfim, o quarto ano, a gente supõe que, ok, as crianças já estão aptas, né? E aí a gente vai trabalhar numa perspectiva de aprofundamento, aprimoramento, então é de refinamento, né, dessas habilidades todas que foram conseguidas até aqui. Então, ao final do quarto ano, o estudante já tem que ler textos de diferentes gêneros com autonomia e compreensão profunda, não se limitando apenas à decodificação. Ele consegue localizar informações explícitas em textos narrativos, fábulas, contos poéticos, poemas, informativos, como os jornalísticos, né? Pequenas reportagens, verbetes de enciclopédia com facilidade. Além disso, ele estabelece inferências simples de maneira mais consistente, conseguindo deduzir elementos cruciais, como quem são os personagens, onde, quando ocorrem os fatos e por que determinadas situações acontecem, conectando pistas do texto com seus conhecimentos prévios. Gente, tem tudo a ver com o letramento literário. Por isso que eu insisto em atividades de letramento literário a partir do terceiro ano e assim com profundidade no quarto e no quinto, né? O primeiro e o segundo dá para fazer também, né? Mas eu acho que a partir do terceiro ano com textos mais complexos, né? Então a gente tem que trabalhar letramento literário. Esta habilidade se estende à identificação da ideia central de parágrafos e trechos, permitindo uma leitura mais estratégica e orientada à informação, além de começar a questionar o propósito do autor em diferentes contextos textuais, né? Então, nesse momento do quarto ano, para o final do quarto ano, a gente espera que ao ler determinados textos ou até obras, a criança já seja capaz de dialogar com o autor, né? Lógico, gente, que são textos e livros, literatura adequada a esse grupo de crianças com a idade deles, né? Ninguém vai pegar um Guerra e Paz para trabalhar com as crianças, mas são livros ou textos que dialoguem, né, com eles sejam adequados para esse nível, tá bom? Bom, com relação à produção textual, ela já está mais estruturada, tá? Então, o aluno do quarto ano vai produzir textos narrativos, como recontos de história, pequenos relatos pessoais, descritivos, detalhando lugares, objetos, pequenos textos opinativos, eles conseguem expressar a opinião deles através dos textos, pontos de vista sobre assuntos do cotidiano escolar, todos com uma estrutura clara, de início, meio e fim. Ele utiliza parágrafos de forma mais consciente e eficaz para organizar logicamente suas ideias, garantindo que cada parágrafo aborde um tópico específico ou desenvolva uma parte narrativa. A aplicação da pontuação básica é feita de forma mais adequada e contextualizada, incluindo o uso de ponto final para delimitar frases, dar vírgula em enumerações ou para separar elementos de frases mais complexas e dos sinais de exclamação, interrogação, para conferir expressividade e intenção ao texto. Então, ele nessa organização que ele já é capaz de ter, reflete uma maior compreensão da função comunicativa da escrita e da necessidade de clareza para o leitor. Então, assim, ele já é capaz de entender que a escrita ela tá para além só das letras, né? E da junção das letras, do fonema. É um conjunto de signos, né? Ou de códigos que a gente usa
né, e de regramentos que permite dar mais compreensão para o texto, tá? Bom, com relação à oralidade, ele expõe suas ideias em apresentações orais mais estruturadas, demonstra respeito pela vez de falar dos colegas, a gente espera, né, gente? Então a gente tem que trabalhar com isso. Constrói diálogos produtivos, ele aprende a modular a voz e manter contato visual e usar de gestos de forma eficaz para capturar e manter a atenção da audiência. Relata histórias, notícias, experiências pessoais com clareza, sequência lógica. É capaz de adaptar a linguagem, o vocabulário e o ritmo ao contexto e ao público-alvo, tá? Participa. Isso daí, gente, a gente vê tanto no trabalho deles quando vai fazer o encerramento dos projetos, né? Eu acho que essa habilidade a gente percebe muito no desenvolvimento dos projetos, né? Então, isso com relação à oralidade. Com relação à análise linguística, ele vai conseguir aí, tá vendo como vai sofisticando? A entender a diferença entre substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, e aí ele vai conseguir identificar, não só reconhecer, mas como verificar a utilização desses elementos, né? Enfim, dessas classes de palavras, né? E aí ele começa a se apropriar, tanto da forma oral quanto da forma escrita. O aluno começa a compreender a função das classes na construção do sentido das frases. Também desenvolve estratégias mais sofisticadas para revisar e corrigir aspectos ortográficos, gramaticais frequentes, como concordância verbal e nominal, uso de crase em casos simples e pontuação complexa, demonstrando crescente autonomia na autocorreção e no aprimoramento contínuo de seus textos através da consulta de materiais de referência e interação com os colegas. Vocês entendem por que, ao final do terceiro ano, a parte que envolve a base, né, que é da alfabetização e do letramento, ela precisa estar consolidada, porque no quarto ano, a criança, ela já tem capacidade de fazer tudo isso. Ela já, do ponto de vista, digamos, de desenvolvimento, ela já tem capacidade de fazer tudo isso. E aí, se a criança, ao final do terceiro ano, ela não alcançou o desenvolvimento daquelas habilidades que nós vimos, ela com certeza vai ter muita dificuldade em acompanhar, né? E aí fica mais difícil ainda, porque o quarto ano, ele não tem por finalidade a alfabetização, né? E aí fica mais desafiador, digamos, tanto para a criança quanto para o educador poder trabalhar sem ter garantido, assim, com essas lacunas, digamos, do desenvolvimento das crianças, tá? E aí, quase por último, né, ainda no quarto ano, o estudante ele aprofunda a sua capacidade de inferir significados. Então, ele pensa mais sobre as informações que estão implícitas nos textos de diversos gêneros, né? Além do que está explícito. Então, ele é capaz de inferir, de pensar ali sobre alguma coisa que não está explícita. Consegue identificar o propósito do autor em diferentes contextos, se é informar, divertir, persuadir, e começa a distinguir o que é opinião de fato, né? Essa habilidade o permite tomar uma compreensão mais crítica e engajada em relação ao conteúdo, fazendo conexões entre o texto lido e os seus conhecimentos, porque o repertório dele já está ficando mais engrossado, né? Além disso, o aluno é capaz de fazer comparações entre diferentes textos sobre o mesmo tema, avaliando a qualidade e a relevância das informações apresentadas e utilizando essas comparações para construir argumentos e expressar seu ponto de vista. Gente, a gente está falando disso ao final do quarto ano, né? Porque ele está ali numa maturidade, ele está alcançando uma maturidade em que ele pega todos os recursos que ele foi adquirindo, né, do primeiro, segundo e terceiro ano, e ele começa a usar de uma forma que vai sofisticando e vai ali dando mais segurança para ele na utilização da língua como um todo, né? Então, o quarto ano representa um momento crucial na
formação leitora e escritora, onde os alunos consolidam habilidades fundamentais e desenvolvem maior consciência sobre o uso da linguagem em diferentes contextos sociais. Nesse estágio, a interação entre as competências oralidade, análise linguística e interpretação textual se torna mais fluida, quase tudo como uma coisa só, permitindo que os alunos expressem de forma mais articulada e compreendam o mundo de maneira mais aprofundada, tá? Essas habilidades desenvolvidas nesse ano, aí são a base para a construção de um pensamento crítico e para a participação ativa e consciente na sociedade. Vocês viram como assim? Por isso que eu falo, o terceiro ano a gente tem que dar conta do que tem que estar pronto no terceiro ano, porque do quarto ano em diante as coisas vão ficar só mais sofisticadas, né? E mais aprofundadas, tá? A gente pode afirmar que o que o aluno alcança ao final do quarto ano, ele vai prepará-lo para os desafios acadêmicos futuros, que são cada vez mais complexos, né? E para a apresentação, o aprendizado contínuo, né? Onde a leitura e a escrita são essenciais, tá? Enfim. Aí vamos ao quinto ano, já está acabando, né, gente? A criança ela na verdade, tudo que aconteceu com ela no quarto ano, no quinto ano, vai dar ali uma ampliada, né? Vocês veem que é uma espiral. A gente começa do meio com alguma coisinha pequena e ele vai ampliando, ampliando, ampliando. E aí a leitura crítica e fluente ficam mais consolidadas no quinto ano. Ele consegue localizar informações explícitas como implícita, reconhece com segurança a finalidade e organização de diferentes gêneros, como notícia, crônica, resenha, analisando a estrutura do texto. Como a estrutura do texto contribui para o seu sentido. Além disso, o estudante desenvolve a capacidade de inferir o propósito do autor, identificar diferentes pontos de vista e começar a questionar a veracidade das informações, comparando-as com seus próprios conhecimentos e outras fontes. Ele também pratica a síntese das ideias principais em textos mais longos e complexos e aprofunda a sua compreensão. Tá? Gente, lógico que assim, isso se for trabalhado em continuidade, a gente tem uma progressão, né, de trabalho, mas que ele é capaz de fazer isso, ele só não vai ser capaz se não tiverem trabalhado, né? Enfim, de forma a dar a oportunidade dele vivenciar essas experiências, tá? De leitura e de compreensão de textos. Com relação à escrita, ele vai produzir textos mais elaborados, estruturados, textos narrativos, informativos, opinativos, utiliza um vocabulário mais diversificado, utiliza recursos de coesão textual como conectivos, portanto, além disso, e pronomes para evitar repetições e garantir a fluidez da leitura, demonstrando maior controle sobre a progressão temática. Ele desenvolve autonomia para revisar e reescrever seus textos, não apenas corrigindo a ortografia e pontuação, mas ele vai também aprimorando a organização das ideias. Isso é final de quinto ano, tá, gente? A clareza da argumentação e a pertinência das informações apresentadas, buscando aprimorar a qualidade da sua escrita, tá? Então, no final do quinto ano, a gente espera que ele esteja assim, tá? Porque ele já vai para o Fundo 2, né? Comunicação oral e argumentativa, ele é capaz de participar de debates e discussões em sala de aula de forma mais ativa e estruturada, formulando opiniões com base em informações lidas e apresentando argumentos claros para sustentá-las. O aluno aprimora sua capacidade de escutar o outro, refutar pontos de vista diferentes com respeito e propor soluções. Ele também pratica apresentação oral de trabalhos e pesquisas, organizando o conteúdo de forma lógica, utilizando recursos visuais de apoio e adaptando a linguagem para engajar a audiência, demonstrando maior confiança e persuasão em sua expressão oral. Isso, assim, o projeto eu acho que garante muito essas habilidades para as nossas crianças e a gente tem visto isso, né, gente? Enfim, nesse estágio do quinto ano, o estudante não apenas aprofunda as habilidades de leitura e escrita adquiridas, mas também começa a interligá-las com a capacidade de comunicação oral, pensamento crítico, e a consolidação dessas competências é fundamental para que o aluno transite para as etapas de ensino mais avançadas que têm a relação com o Fundamental 2, né? Ele vai com ferramentas necessárias para interpretar o mundo ao seu redor e expressar-se com clareza, tá? Enfim,
Com relação à oralidade argumentativa e deliberativa, o aluno aprofunda sua capacidade de argumentar e defender pontos de vista de forma estruturada em debates, discussões e apresentações. Demonstra uma escuta ativa e respeitosa, formula réplica e tréplica baseada em evidências e raciocínio lógico, e não apenas em opiniões pessoais. Ele aprende a identificar falácias simples, a questionar fontes de informação, preparando-se para diálogos mais complexos. Ao apresentar oralmente textos de sua autoria ou resultados de pesquisa, o estudante adapta conscientemente a linguagem, o tom de voz e os recursos visuais ao público-alvo e contexto específico, buscando clareza, persuasão e engajamento. A gente vê isso nos projetos, né? É bem legal a gente conseguir identificar isso no projeto. A análise linguística estilística mais sofisticada, eles não só identifica, mas utiliza conscientemente com precisão um repertório mais vasto de tempos verbais, concordância verbal e nominal e pontuação complexa, como vírgulas em orações subordinadas, ponto e vírgula e dois pontos. Em suas produções escritas, ele expande seu entendimento sobre a função e o impacto de diversos recursos linguísticos e estilísticos, como metáforas, comparações, a escolha lexical específica para enriquecer a qualidade expressiva e argumentativa da sua produção textual. Então, vai complexificando, né, gente? A gente espera que, se ele tiver tido um trabalho, uma vivência com relação a esse tipo de produção, ele vai conseguir aplicar com mais facilidade, tá? Com relação à produção textual, ao final do quinto ano, ele é capaz de produzir uma gama ampla de gêneros textuais com autonomia, incluindo narrativas mais elaboradas, textos informativos com pesquisa e síntese de dados, resenhas, cartas argumentativas, sempre considerando o propósito comunicativo, o público-alvo e o suporte de veiculação. Então, ele já consegue entender uma função social da escrita articulada com o público e o suporte, tá? Ele demonstra um controle crescente sobre a estrutura composicional de cada gênero, utilizando-se como ferramenta para organizar suas ideias de forma clara e eficaz. A fase da revisão e da reescrita se torna um processo consciente e intencional, onde o aluno não apenas corrige os erros gramaticais, mas refina a coesão, né? E a expressividade, tá? Ao final do quinto ano, os estudantes consolidam uma autonomia comunicativa notável, desenvolvendo uma capacidade crítica de leitura e uma competência versátil para produzir textos variados, tanto oralmente como escritos. Então, essa etapa representa a culminância de um ciclo fundamental, onde as habilidades linguísticas e comunicativas se interligam para formar um leitor e escritor mais proficiente e um comunicador mais consciente e engajado. Eles não apenas compreendem a estrutura da língua, mas também a utilizam como ferramenta poderosa para interpretar o mundo, expressar suas próprias ideias e influenciar seus pares. Esse robusto alicerce os prepara adequadamente para os desafios mais complexos do ensino fundamental 2, munindo-os de ferramentas essenciais para o sucesso acadêmico, uma participação mais reflexiva na sociedade. Então, gente, chegamos ao final de todo esse percurso que acabou ficando longo, né? Mas eu achei importante marcar para a gente ver aonde, quer dizer, o primeiro ano ele tem que ter como horizonte que o aluno vai ter que chegar nesse lugar, né? Por isso ele tem que dar conta do que ele precisa dar naquele período, né? Para a gente garantir essa progressão. Para ao chegar ao Fundamental 2, a criança esteja apta, tá? Enfim. E aí, conhecendo todos essa progressão, né? Essa taxonomia aí, que vai de um ponto para o outro e vai alcançando, eu preciso entender. Então, que o processo avaliativo ele precisa ser um processo que demanda planejamento, né? Assim, eu acho que é muito comum as pessoas não considerarem planejar o processo avaliativo. Então, aqui nessa tela, eu trouxe algumas informações para vocês, e esse material vai ficar à disposição de vocês no ambiente. Vou deixar no canal e também vou deixar
no Drive para vocês terem acesso. Então, a primeira coisa é o que eu quero avaliar. Então, assim, dentro de todas as coisas que as crianças precisam aprender, eu vou elencar a qual habilidade, competência ou conhecimento será objeto da avaliação, tá? Então, eu preciso buscar pelos meus instrumentos de avaliação, buscar avaliar a capacidade do aluno de aplicar, analisar, sintetizar e criar, garantindo que a avaliação reflita com profundidade o aprendizado explorado. Então, eu vou olhar para a habilidade, tá? A habilidade que o aluno, que eu estou querendo identificar, tá? Então, e aí, quando eu falo assim, considere também os níveis taxonômicos do conhecimento, aqui são esses níveis, né? Então, eu vou desde o reconhecimento básico até o mais complexo, né? Então, eu tenho que olhar para aquele momento que a criança, aquilo que foi oferecido para ela, como desenvolvimento de habilidade e o que ela alcançou para aquele momento, tá? Aí, depois que eu definir qual é o que eu quero avaliar, eu vou para as evidências. Então, assim, quais sinais concretos e observáveis eu tenho que identificar que o estudante, assim, para garantir que o estudante desenvolveu a habilidade desejada. Nisso, gente, eu preciso ter um indicador, porque se eu falo que o aluno é capaz, ele tem que ser capaz de fazer alguma coisa, esse é meu indicador. A evidência tem que falar, o aluno fez isso, né? Para isso que eu preciso depois dos instrumentos, né? Para ver, para eu olhar se o aluno foi capaz de realizar aquela habilidade que eu estava prevendo ali no indicador, tá? E aí eu tenho que identificar diferentes formas de manifestação desse conhecimento, porque às vezes a criança ela não demonstra de um jeito, mas demonstra de outro, tá? Respeitando os estilos de aprendizagem diversos e oferecendo múltiplos caminhos para que o aluno demonstre o que aprendeu, tá? Então eu tenho que priorizar evidências autênticas, tarefas que simulem situações reais de uso de linguagem para que a avaliação seja mais significativa, tá? E aí, gente, eu tenho que registrar, né? Então, essa às vezes é a parte mais complexa, digamos, né? Como é que eu registro que a criança, a evidência de que a criança aprendeu, tá? Então, eu tenho que escolher instrumentos adequados para documentar as evidências coletadas, considerando a praticidade, a confiabilidade e a utilidade dos dados. Porque quando eu tenho tudo isso, eu olho, eu consigo intervir pedagogicamente. E aí, gente, olha só, por isso que a avaliação, em especial no ciclo de alfabetização, né, ou nos anos iniciais, ela é processual. Por quê? Eu avalio, não é para fechar um ciclo, eu avalio que é para eu poder intervir e garantir o aprendizado se ele não teve, tá? Ou aprofundar, etc. Então, ferramentas como rubricas, diários de bordo, portfólio, checklist, registro de observação e gravação podem ser empregadas para capturar esse processo e o produto do aprendizado. O registro deve ser sistemático e claro, permitindo que tanto o professor quanto o aluno, e aí no caso do fundamental as famílias também, acompanhem essa evolução das competências. A forma de registro deve facilitar a análise posterior e a devolutiva ao aluno, transformando a avaliação em um processo contínuo de feedback ou devolutivas e aprimoramento, tá? Bom, e aí eu concluo essa tela dizendo que assim, um processo avaliativo bem estruturado é a base para o processo de ensino e aprendizagem eficaz. Ele assegura que a avaliação não seja apenas uma medição de desempenho, já falei sobre isso, mas uma ferramenta pedagógica que informa a prática docente e impulsiona o desenvolvimento do aluno. Ao definir claramente o que avaliar, como evidenciar esse aprendizado e como registrá-lo, o educador cria um ciclo virtuoso de devolutivas e crescimento contínuo, preparando os estudantes para enfrentar novos desafios com confiança e competência, tá? Então, são três coisinhas. O que eu vou avaliar, como eu vou coletar os dados, né, as evidências, e como eu vou registrar, tá?
Bom, e aí, gente, quais são as ferramentas que eu tenho hoje para documentar a aprendizagem? Acho que todas essas vocês já conhecem. Os portfólios, que são coleções organizadas de trabalhos. E aí é bom que a gente tenha isso organizado numa sequência evolutiva, porque a gente vai conseguir verificar onde as crianças estão. Checklists. Então, lembra do meu caderno quadriculado? São listas objetivas de habilidades e comportamentos com critérios observáveis. Então, assim, fez isso na atividade X, ele demonstrou isso, demonstrou o que eu preciso, que é o indicador que ele está me norteando, né? As rubricas são descritores, a gente já falou sobre isso, eu já até entreguei uma rubrica para vocês, mas assim, o checklist é uma coisa, fez, né? Se ele fez mais ou se ele fez menos. A rubrica são descritores detalhados dos níveis de desempenho. Elas oferecem critérios claros para uma avaliação qualitativa e uma devolutiva específica para o estudante, tornando-o mais construtivo. Além de iluminar ali as expectativas, elas facilitam uma autoavaliação e coavaliação. Registros anedóticos, elas são observações narrativas espontâneas sobre situações específicas da aprendizagem. Às vezes, gente, a gente só fica nisso, né? E isso só não garante, né? Que a criança está ali se desenvolvendo. A gente tem que sair, ampliar isso. Então, por isso que a gente precisa de muitas ferramentas, né? Elas capturam momentos significativos e contextualizados do desenvolvimento estudantil. Aí destaca as particularidades e as nuances, né? Então, esses registros, eles contextualizam ali, né? O aluno, o desenvolvimento do aluno. Autoavaliação e coavaliação são processos reflexivos onde os estudantes avaliam seu próprio progresso ou dos colegas. Eles promovem o desenvolvimento da metacognição, da autonomia e da responsabilidade sobre a própria aprendizagem. Esse é um instrumento super importante, viu, gente? Valiosíssimo. Do aluno perceber, porque quando o aluno percebe que ele está progredindo, que ele está sendo avaliado e ele pode palpitar para ele entender o próprio progresso, vai dar autonomia para ele posteriormente entender o seu progresso de evolução, né, de aprendizagem. Diários de bordo. Então, são registros contínuos feitos pelo professor ou pelos alunos. Documentam o processo do aprendizado, os desafios encontrados, os sucessos alcançados, as estratégias utilizadas, promovendo uma reflexão diária sobre a jornada pedagógica e o desenvolvimento de cada um. Né? O diário de bordo é bem legal, porque assim, se não é todo dia, mas de repente uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, ou ao final de determinada situação de aprendizagem, sequência didática, a gente fazer esse registro também, ele é muito bacana, tá? Então, a diversidade e a escolha estratégica de instrumentos de registro são cruciais para uma avaliação formativa mais eficaz. Ao empregar uma variedade de ferramentas, o educador consegue obter uma visão mais holística e aprofundada do processo de aprendizagem dos alunos, contemplando diferentes aspectos e respeitando as características individuais, que é o nosso propósito, né? Olhar o aluno do ponto de vista integral. Por isso que não pode ter só uma prova, não pode ter uma prova bimestral só, porque ele é um resultado parcial, bem parcial, de um momento muito particular do desenvolvimento do aluno. E nesse período a gente precisa de uma gama de instrumentos que tragam evidências desse processo, né, para a gente garantir que o aluno vai ter segurança aí de se desenvolver. Então, a gente tem que lembrar que o instrumento deve servir ao propósito da avaliação e não ao contrário. A escolha deve estar alinhada aos objetivos pedagógicos, às competências a serem avaliadas, ao contexto da turma, garantindo que a documentação reflita verdadeiramente o progresso do estudante e forneça subsídios para intervenções pedagógicas mais direcionadas e personalizadas. Por isso que nós temos que ter o que a gente chama de uma avaliação mais ampla, que é da turma e etc., mas a gente tem que olhar estudante por estudante, tá bom? Eu queria só finalizar, então, que com o uso inteligente dessas ferramentas,
a gente transforma a avaliação de um mero julgamento em uma poderosa alavanca para o ensino e a aprendizagem, permitindo que os professores e alunos acompanhem a evolução e celebrem os avanços, né, de forma continuada, tá bom? Então, gente, terminamos. Eu acho que acabou ficando longa, mas enfim, as pessoas vão vendo por partes e era um conteúdo que eu acho que não dava para gente poder interromper. Espero que essa organização toda de conteúdo que eu compartilhei com vocês seja útil, né? Eu sei que muitas pessoas já sabem de tudo isso, mas às vezes no diálogo a gente acaba às vezes tendo insights e lembrando de coisas que a gente pode fazer como a prática para uma avaliação mais eficiente dos nossos alunos. E aí eu sempre reforço isso, que é com foco na aprendizagem, tá bom? Então, vamos lá e depois, muito obrigada pela participação de vocês e depois nós vamos para o quarto e quinta aula, que eu vou trazer elementos mais práticos, eu espero, para vocês poderem usar na sala de aula e nas suas práticas, tá bom?